E aí a gente trouxe a conclusão da mensagem, ou da série de mensagens sobre a vida de José, um modelo de integridade e indulgência, com base no livro do Charles Swindoll, para quarta-feira. O objetivo do meu coração é tentar fechar hoje a história de José. Não sei se vou conseguir, porque vocês sabem que eu me empolgo. E quando eu me empolgo, eu acabo saindo do esboço. E quando eu saio do esboço, muitas vezes o tempo já deu. Mas a gente tem estudado a história de José, que é uma história linda, uma história encantadora, uma história que de alguma forma nos prende, nos aprisiona. E o pastor Charles Swindoll começa o livro dele com Jacó. Ele começa mostrando Jacó, o pai idoso. A primeira pessoa que a gente encontra no livro do Charles Swindoll é o pai de José, chamado Jacó. Ele também tem um outro nome. O outro nome, o nome dele chama-se Israel, aquele que luta com Deus. E a gente conhece a história de Jacó lá em Gênesis 32. Mas aí a gente está falando, na verdade, é de José, filho de Jacó. E desde o nascimento de José até os 17 anos, lá em Gênesis 30 até o capítulo 37, a gente vai ver o ambiente onde José nasceu e como foi criado. E isso é muito importante considerar o ambiente em que nós nascemos e o que nós vivemos. Porque já dizia uma discussão filosófica, se o homem é produto do meio ou o homem é influenciado pelo meio. E eu sempre entendi que o meio influencia. O meio influencia. Na família de José, era uma família que viveu um momento muito complicado até aos 17 anos de idade. Ninguém se entendia direito. Eles não tinham uma instalação permanente, eles eram nômades. Eles não tinham uma casa fixada. Estavam sempre se mudando. Por isso que a história conta que o pai de José, Jacó, mandou levar para os meninos que estavam cuidando do gado lá não sei aonde. E de repente eles iam também se mudando assim. Todos eles andavam de um lado para o outro. Havia entre os irmãos uma discussão negativa entre si. Havia entre eles um sentimento de inveja, um sentimento de ódio. Era uma família complicada, como toda a família da terra. Eu disse isso pregando sobre família um dia desses, que não existe família perfeita, porque não existe ninguém perfeito. Mas depois dos 17 anos, até chegar aos 30 anos, ele teve a sua vida adulta começada. E aí a sua vida parece sair do controle. Parece que ele começa a experimentar uma série de situações complicadas e difíceis. Ele é vendido, ele é maltratado pelos irmãos, depois ele é levado para um estado de escravidão, ele é injustamente acusado, depois ele é levado no calabouço, fica preso, e dos 30 anos até a sua morte, ele experimenta um momento muito diferente, lá em Gênesis 41. E os 8 últimos anos da sua vida são anos de prosperidade, de recompensa, de bênção. É o tempo em que ele faz um acerto de contas com os seus irmãos, é o tempo que ele abençoa, protege seus irmãos, ele perdoa seus irmãos. Mas hoje eu quero começar a pensar sobre as perdas de José, especialmente depois desse tempo de bênção. É verdade que ele perdeu a comunhão com seus irmãos, ele perdeu o convívio no lar, ele perdeu sua liberdade, ele perdeu
uma série de coisas até ir para o calabouço. Mas quando ele entra nesses anos de bênção, esses anos de vaca gorda, esses anos que ele administra toda a produção agrícola do Egito, que ele ajudou a armazenar, ele vive um tempo maravilhoso de prosperidade, de bênção de Deus. Ele começa a experimentar agora algumas perdas. E perdas mais doloridas do que aquelas vividas anteriormente. Eu vou ler com vocês Gênesis capítulo 41, versículo 46 a 28. O texto diz assim: enquanto isso, o povo de Israel se estabeleceu na região de Gozém, no Egito. Ali adquiriram propriedades e tiveram muitos filhos. A sua população cresceu rapidamente. Eles estão com toda a nação de Israel no Egito. E há um crescimento populacional veloz. Versículo 28. Depois de chegar ao Egito, Jacó viveu mais 17 anos. Portanto, viveu ao todo 147 anos. José do Egito viveu 147 anos. O encerramento da vida de Jacó, pai de José, aqui em Gênesis 47, 28, marca o início do processo de perda na vida de José. Ele vai perder o seu pai, um homem com 147 anos. Jacó viveu esses últimos 17 anos da sua vida no Egito, vendo sua família prosperar, vendo seus filhos se multiplicarem através dos netos. No entanto, sua saúde se deteriora com a idade e a doença se torna o prelúdio da sua morte. Você conhece alguém que viveu muito bem vivido sua vida? 90 e poucos anos, lúcido, cheio de entendimento, de energia, não se queixa de nada. E de repente a pessoa começa a perder vigor, começa a perder e rapidamente entra em um processo de dificuldade. Eu já vi muito isso. Eu fico impressionado. A irmã Dária, por exemplo, que está acompanhando o nosso culto hoje do sítio, tem uma mãe com mais de 100 anos, vívida, que faz ainda bordado, né? A avó da Silvia morreu com quantos anos só? 101 de registro, porque ela tinha mais idade do que o tempo de registrada. Então a gente vê assim pessoas com 97, 98, 100 anos que têm uma vida assim tranquila, uma saúde aparentemente perfeita, mas de repente, rapidamente uma enfermidade, rapidamente começa a se definhar e morre. Parece que a vida de Jacó, pai de José, também era assim. Ele começa a sofrer com a deteriorização do seu corpo, e a idade vai chegando, e a doença se torna um prelúdio que vai apontando para a sua morte. Pastor Swindoll ressalta como, mesmo em sua fragilidade, Jacó continuou sendo uma fonte de bênção para os seus filhos, uma fonte de bênçãos para os seus netos, deixando aos filhos e netos um legado de fé. E aí a gente poderia começar uma nova série de mensagens, porque é a partir de Jacó que Deus então estabelece a organização do seu povo quando entra na terra prometida. E aí as divisões, né, das tribos partem a partir de Jacó. Não é isso? E aí esse legado se perpetua para todos sempre, uma vez que até hoje a gente lê sobre isso e é abençoado
por essa dinastia, por essa descendência de Jacó. Esse período final de Jacó ensina sobre a inevitável realidade da morte. A morte, ela é inevitável, a menos que sejamos arrebatados, a menos que Deus nos leve. Mas a gente conhece a história de apenas 2 pessoas que foram em toda a Bíblia. Só 2 pessoas foram arrebatadas em toda a Bíblia. Lembram dele? Enoque andou com Deus e o Senhor o levou para si, e Elias. Fora isso, todos morreram. Então, pode ser que algum dia eu esteja pregando aqui e o Senhor me leve. Gente, eu me sentiria muito mais feliz do que eu que sou, porque, olha, pecador como eu sou, Deus me levar assim, e eu dizer assim, tchau, gente, estou indo com Jesus. Seria maravilhoso para mim. Mas talvez não, porque isso é um pouco de vaidade, né, Nazaré? Por que eu? Mas por que Enoque? Por que Elias? Ou Jesus nos leva, ou Jesus vem buscar a sua igreja, e aí ele vai levar não apenas eu. Se Jesus vier buscar a sua igreja agora, por exemplo, todos nós, creio eu, seremos arrebatados e nos encontraremos com Cristo nas nuvens. A realidade da morte só não vai acontecer na vida de todo ser humano se Jesus o arrebatar ou se Jesus vier buscar a sua igreja. Mas, do contrário, a realidade da morte é algo que nós não podemos evitar. Por isso a gente brinca. No dia da minha morte, quero que cante um hino tal. No dia da minha morte, eu quero que o culto seja na igreja. No dia da minha morte, eu quero que meu corpo seja assim, seja assado. E assim por diante. A vida e morte são vistas como parte do cumprimento das promessas de Deus, preparando o caminho para uma nova geração. Então, eu queria olhar agora para algumas atitudes de José que poderão nos ensinar, porque o que José vai enfrentar é algo que eu e você provavelmente iremos enfrentar também. Se é que você já não enfrentou. Talvez você já tenha enfrentado, por exemplo, o luto pelo falecimento do seu pai, da sua mãe, pelo falecimento da sua sogra, do seu sogro, do seu genro, de um filho. Esse é mais difícil. De um irmão, de um parente. José começa a enfrentar agora no capítulo 50 o luto por ter perdido seu pai. E essa dor, você que já perdeu o pai, sabe muito bem o que é isso. E alguns de nós aqui perdemos nosso pai, e eu não acompanhei isso, mas outros eu acompanhei. Eu estou aqui há 27 anos, então eu acompanhei, por exemplo, a vida do Michael. O Michael perdeu seu pai. E a gente acompanhou, e eu conhecia. A imagem que eu tenho, Michael, do seu pai, é sentado aqui naquele jantar de Natal. Ele comigo aqui naquela mesa, ele e o pai da Jusceli, que também já foi para a glória. Aquele gaúcho que usava bombacha. E aí, aqui naquele dia, eles passaram conosco aquele final de ano. E depois, não muito tempo disso, Deus o levou. Acompanhei, você perdeu seu pai. Fez um ano, né? Um ano e 7 meses. Pastor Samuel sempre vinha aqui, a imagem que eu tenho do pastor Samuel, aquele sorriso bonito, aquela alegria. E como é que a
a gente lida com esses sentimentos de perda? Como é que a gente trabalha com isso? Eu estou citando o nome dos que estão presentes aqui, mas eu poderia citar outros nomes que nós trabalhamos aqui. Olha o que diz o texto em Gênesis 50, versículos de 1 a 8. José atirou-se sobre o seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Aquela tendência natural de quem perde alguém é se debruçar sobre ele e chorar e beijar. Em seguida, deu ordens aos médicos que o serviam para que embalsamassem o corpo do seu pai. E vocês sabem que os egípcios, eles eram especialistas em embalsamar. Eu nunca fui no Egito, nunca estive naquela região, mas até hoje tem múmias embalsamadas ali, não é isso, pastor? Eles eram especialistas nisso. Então ele dá ordem que embalsamassem o corpo do seu pai. E Jacó foi embalsamado, diz o versículo 2, versículo 3. O processo de embalsamamento levou os 40 dias habituais. Aí, 40 dias sendo feito aquele processo. E os egípcios lamentaram a morte durante 70 dias. A cultura daquela época e desta nação propiciava esse tipo de comportamento. Hoje as coisas estão tão diferentes no nosso tempo. Regra geral, ultimamente tem acontecido o seguinte: vamos zelar um corpo aqui na igreja, a gente fica aqui até 2 horas da manhã, depois fecha tudo, vai embora, aí volta de manhã para continuar o processo. Parece ser menos doloroso para a família. E um tempo de insegurança nos grandes centros. Mas tem gente que diz, vira uma festa que enche de gente, passam a noite inteira aqui, mas depois vai todo mundo embora. E aí, de 3 horas da manhã até 6 da manhã, fica apenas a família e nem todos. E aí é um momento difícil, de sofrimento, de dor. Está mudando o comportamento da sociedade. Mas lá no Egito era assim. O processo demorou 40 dias, mas o luto, 70 dias. Quando terminou o período de luto, José procurou os conselheiros de Faraó e lhes disse: por gentileza, peço que falem com Faraó em meu favor. Digam-lhe que meu pai me fez prestar um juramento. Disse: morrerei em breve. Olha como seria bom se todo pai soubesse que morreria em breve. Se eu soubesse que eu iria morrer em breve em Nazaré, eu faria algumas orientações. Eu daria algumas informações. Eu prepararia. Eu ia dizer para a Fatinha, por exemplo: olha, eu vou morrer em breve, você é uma mulher bonita, vou deixar um seguro bom, vão surgir vários pretendentes, mas não case com fulano, beltrano e cicrano. Pessoa boa para você casar é fulano, beltrano e cicrano. Eu ouvi a história de uma pessoa que morreria em breve, e aí chamou a amiga e apresentou o marido e disse: olha, case com ele. História real, recente, não vou nem dizer aonde para não expor. Tive lá, recentemente. E a pessoa morreu e um mês depois o marido casou com a amiga dela. Então, se eu soubesse que morreria em breve, eu faria algumas recomendações, daria alguns cuidados. Prepararia, talvez até testasse o meu caixão, Nazaré. Esse está bom, esse não está bom. Mas
Jacó teve essa indicação, esse discernimento. Morrerei em breve, leve meu corpo de volta para a terra de Canaã. Lembram que eles estão agora onde? Estão no Egito. Mas levem meu corpo de volta para a terra de Canaã e coloquem-me na sepultura que preparei para mim. Então não sou só eu. Eu faria exatamente o que ele fez. Portanto, diz José, peço que me deixe ir sepultar meu pai, depois voltarei sem demora. O faraó atendeu ao pedido de José e disse, vá e sepulte seu pai, como ele o fez prometer. Então você partiu para a sepultura do seu pai. Então José partiu para a sepultura do seu pai. Foi acompanhado de todos os oficiais de Faraó, todos os membros mais importantes da casa de Faraó e todos os oficiais de alto escalão do Egito. Há aqui um cortejo. Eu me lembro que um cortejo como esse eu presenciei no sepultamento do presidente que não assumiu no Brasil, Tancredo Neves. Eu era jovem naquela época, eu me lembro até hoje, no dia que anunciaram, porta-voz vai anunciar a morte do presidente Tancredo Neves. Foram 3 dias daquela música, o tempo todo tocando nas rádios e TVs, e aquele cortejo enorme saindo de não sei para onde, para a cidade lá de Minas. E é exatamente, parece que o que acontece é que todos os altos oficiais do escalão do Egito acompanham José. José também levou consigo toda a sua família, seus irmãos e a família dos irmãos, as crianças pequenas, os rebanhos e o gado. Porém, deixaram na terra de Gósen. E tem gente que acha que não deve permitir que crianças pequenas contemplem a imagem de uma pessoa amada da família morta. Mas esse é o processo da vida. As crianças precisam entender que esse processo acontece. Então, há aqui o luto pela morte de Jacó. José demonstrou profundo respeito e amor por seu pai, apesar de tudo que viveu na sua infância na casa do seu pai. Ele lamenta a morte com sinceridade. A importância de honrar as memórias dos nossos entes queridos. José conduz um funeral digno, grandioso, mostrando que o luto deve ser acompanhado de honra. Aí você pode estar me perguntando, mas pastor, por que o senhor está se delongando tanto nisso? Por que o senhor está lendo com tanta atenção isso? Porque todos nós, se ainda não passamos por um luto, passaremos por ele. E quando o luto chegar, nós precisamos estar emocionalmente preparados para isso. Nós não podemos perder a fé quando a realidade da morte chegar em nossa casa, em nossa família, em nosso contexto mais próximo, mais íntimo. Nós não precisamos ser enterrados com aquele amado nosso, com aquele querido nosso, porque a gente precisa entender que nascer e morrer fazem parte da vida. Somos chamados nesta noite a lembrar e honrar aqueles que partiram mantendo nossa fé em Deus. É algo difícil, não se prega sobre isso. A gente prega sempre sobre a intervenção milagrosa de Deus. A gente dá os testemunhos daquilo que Deus fez, daquilo que Deus operou, das transformações que Deus realizou.
E a gente quase não fala sobre essa realidade, mas essa realidade existe. Terminou o culto domingo de manhã, o Tiagão veio com a esposa falar comigo. Porque eu tinha esquecido que o último funeral foi do filho do Tiago, o Luca. E eu me alimento do olhar de vocês quando estou pregando. Eu me alimento das reações de vocês quando estou pregando. Falando, gente, faz muito tempo que não morre alguém em nosso meio. Quando foi a última vez? Aí alguém disse, a Foca. A Lana estava ali. Aí alguém disse, o Luca. E o Tiago estava ali, com a esposa, com o irmãozinho, com o filhinho. E com o outro filhinho na barriga. Aí eu fiquei todo desengonçado aqui, todo sem jeito. Quem estava aqui domingo de manhã viu que eu perdi. O rebolado não, porque eu não rebolo. Mas eu perdi a fluência. Aí terminou o culto, eu desço por aqui, vem Tiago e a Camila e assim, pastor, o senhor pode ficar à vontade na hora de mencionar que Deus levou o Luca. Eu achei aquilo de uma maturidade cristã, de um consolo divino, de uma perspectiva de vida eterna, que nós vamos encontrar os nossos queridos em Cristo Jesus, de consolo, porque a vida continua. Nós somos chamados a lembrar e honrar aqueles que partiram, mas manter a nossa fé. Quem não tem maturidade cristã começa a fazer algumas perguntas, e é natural até que os faça. Onde está Deus? Eu me lembro que alguém disse que no dia 11 de setembro, quando morreram quase 3.000 pessoas, do ano 2001, hoje faz aniversário da morte de quase 3.000 pessoas nas Torres Gêmeas. 23 anos. Eu me lembro como se fosse hoje, eu estava conversando com o pastor Mauro Clementino ao telefone. E a gente conversando sobre vários assuntos. Ele disse, meu Deus! Eu falei, o que foi, pastor? Liga a televisão. Aí eu liguei a televisão. O primeiro avião tinha batido. De repente, o segundo avião. Eu disse, o que a gente conversa depois? Desligou o telefone. 2.900 e poucas pessoas levantaram em um dia como hoje. Foram dormir ontem como iremos dormir hoje. Acordaram de manhã cedo, foram para o trabalho. Foram para aquele edifício trabalhar. Os médicos, os enfermeiros, os bombeiros foram cumprir a sua rotina. De repente toca a sirene, precisa ir lá para o World Trade Center. E eles então vão para lá para socorrer, para ajudar, e de repente a morte vai chegando e as pessoas vão sofrendo, vai. Nós somos desafiados a lembrar dias como esses. O mundo nunca mais foi o mesmo depois daquilo. Mas essa realidade se repetiu. Quando a Ucrânia foi dormir, de repente os mísseis russos começaram a chegar. O que estava acontecendo lá no Oriente, e ainda está acontecendo no Oriente Médio. Nós somos chamados a lembrar e a honrar aqueles que partiram, mas mantendo a nossa fé. E aí perguntaram para a filha de Billy Graham, não sei em que época, num momento como esse, e alguém revoltado disse assim, aonde estava Deus quando morreram quase 3.000 pessoas? E ela respondeu, Deus estava no mesmo lugar
quando o seu filho morreu por nós. Deus sabe o que é perder, Deus sabe o que é a dor da morte de alguém, porque Deus viu a morte do seu filho unigênito. Eu estou empolgado, né? Só estou no primeiro ponto. Não vai dar para terminar. Vamos fechar pelo menos esse ponto. Quais são as lições que a gente pode tirar desse primeiro ponto? Uma grande lição que nós podemos tirar é que as coisas ruins que vivemos podem mudar. José viveu em uma família com situações complicadas, mas nesses últimos anos ele experimenta uma realidade transformada. Penso eu que José tinha sentimentos talvez não positivos com o seu pai, porque afinal de contas, o texto deixa bem claro que o seu pai chega a dizer sobre uma revelação que ele tem de Deus, quer dizer que eu e sua mãe vamos nos dobrar diante de você? Toma jeito, menino. Mas era uma revelação de Deus. Tenho certeza absoluta que José deveria ter contra seu pai e a sua mãe um sentimento de desconforto, porque havia no meio da família intriga entre os irmãos. Preferidinho. E mesmo que eu seja o preferidinho de papai e de mamãe, eu sofro, porque eu sou o queridinho. Me jogaram na cisterna porque eu sou o queridinho. Me jogaram na cisterna porque eu ganhei uma manta bonita que eles nunca tiveram na vida. Mas isso me ensina que o amor que nós temos pelos nossos entes queridos, a despeito, apesar de todos os defeitos que porventura eles tenham, é maior. O amor é maior. Por isso, devemos chorar, sim. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu posso chorar, porque é hora de chorar. Outra lição que esse episódio nos traz é que não tem nada de mais vivermos o luto. Nós estudamos aqui na igreja um livro, né, Superando a Dor do Luto. Todo mundo precisa passar pelo luto. E o luto precisa ser enfrentado. O luto tem dia para começar e o luto tem hora e dia para acabar. Mas eu preciso estar preparado para não viver eternamente em luto. Essa semana eu atendi uma mulher que chegou aqui na igreja, uma senhora. O marido dela já morreu há 2 anos atrás. Precisa ver a mulher apaixonada falando do marido que morreu há 2 anos atrás. Ali na porta, ela ali em pé, eu em pé, porque o senhor não conheceu meu marido, pastor fulano de tal. Ele era, e começou a falar, falou tudo aquilo. A vontade que eu tinha de tentar conversar com ela, mas não tinha. Disse, olha, agradeça a Deus pelo marido que você teve. Mas viva a vida com o legado que ele deixa. A vontade, na verdade, que eu tinha, diz assim, começa a pensar que Deus quer que você case de novo. Mas eu não tinha intimidade para falar isso. Às vezes eu brinco, né, Nazaré? Brinco com a Maria. Maria, ainda vou fazer o seu casamento. Mas Deus me livre, pastor. Antes só do que mal acompanhado. Mas tem gente que não quer casar de novo, não é porque é melhor estar só do que mal acompanhado, é porque não vivenciou o processo do luto. O luto precisa acabar. Porque a vida
continua. Terceira coisa que a gente aprende é que nós devemos sim trazer a lembrança com amor, com honradez, aqueles que partiram. Minha sogra partiu, fez 1 ano. Fez 1 mês, dia 4. 1 mês. Eu estava ali com Fatinha, disse, hoje faz 1 mês. Dona Odete, uma boa sogra. Nós temos que honrar, nós temos que lembrar, mas nós não podemos perder a nossa fé em Deus. O desafio nessa noite é que você aumente sua fé em Deus. Que a morte não lhe assuste. Na hora que chegar a sua vez, você tem que estar preparado. Prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Eu estou pronto. Que você esteja pronto.